É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa A. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu converso com o escritor e com o jornalista Ednei Silvestre, que está relançando o maravilhoso livro Contestadores, em que ele relata e transcreve algumas das suas principais entrevistas. Ele conversou com Noam Chomsky, o linguista, o ativista político, ele conversou com Fernanda Montenegro, conversou com Harry Belafonte, entre tantos outros entrevistados. E tem uma entrevista que você conta no livro, Ednei, que surgiu por acaso, que é a entrevista com a atriz francesa Juliette Binoche. Como que surgiu essa entrevista tão rapidamente para você? Nós estávamos no Hotel Paulo Zero, cinegrafista e eu, para fazer uma outra entrevista. Aí estávamos aguardando o elevador. São outros tempos esses, né? Porque hoje teria aquele monte de segurança e assessores e tal. Estávamos aguardando o elevador, ele com a câmera, material, e eu ao lado, quando abre a porta e tem aquela mulher de deslumbrante. Lembra, ela é linda hoje e era linda e desconhecida nos Estados Unidos, e com aquele olhão dela. Aí, e eu tinha uma história com ela, quer dizer, com ela, do passado sobre ela, que ela não sabia, que era do pai dela. O pai dela era puppeteer, né? Fazia teatro de marionetes. E ela, quando criança, e a irmã ficavam na loja de uma pessoa que eu conheci, bem mais velha, para o pai poder sair e fazer o teatro. Mas, enfim. Aí, quando eu sabia que ela era assim, tipo, sabia intimidade, falei, oh, você é da infância dela. Aí, quando abre a porta, eu, na maior intimidade, falei, Juliette! Como se eu conhecesse. Aí ela, simpaticamente, porque não tem esse jeito de estrela insuportável, ela falou. Eu falei em francês para ela. Qualquer coisa, tipo, bonjour, sei lá o quê. Aí ela respondeu em francês e eu imediatamente emendei e falei: Você pode dar uma entrevista para nós hoje? E a assessora dela ficou fula da vida. Aí imediatamente dizia: Miss Binoche está partindo hoje à tarde, vai voar de volta para Paris. Aí eu falei: Ah, é? Ele disse: Pois é, mas se você quisesse nos dar uma entrevista antes, eu estou aqui com o meu cinegrafista, a gente vem com tudo para cá. Na hora que você quiser, onde você quiser. A gente estava no hotel e os hotéis sempre cedem lugares, salas e tal. E ela falou: Tá bom, então, à 1 da tarde. À 1 da tarde nós estávamos lá. E nós conversamos. E conversamos com tal entusiasmo que eu esqueci de contar para ela que eu sabia quem ela era quando criança. Porque o pai dela tinha essa coisa, né? O Monsieur Binoche fazia isso, porque tinha mil histórias. A maneira como ela foi humilhada Pelo pelo Godard. e ela tinha paixão pela Lauren Bacall, que ela achava que deveria ganhar o Oscar aquele ano. E acabou que A quem você entrevistou também, né? entrevistei também. E ela diz, a Lauren Bacall, assim: Eu não vou ganhar. Eles não vão me dar. Hollywood não gostava da Lauren Bacall. E não deu. Ednei, existe alguma pergunta que o entrevistador não deva fazer? Eu não falo de doença, a não ser que a pessoa se refira a elas. E eu não me refiro, a gente sempre sabe, de namoros, não sei o quê, não é a minha parte. Não me interessa. Assim, quem a Juliette Binoche namorava na época, eu sabia. Mas eu não tenho nada com isso, né? Não, se ela quisesse falar, pelo contrário, ela falou de gostar de morar em Paris, porque nada disso entra em consideração. Que ela saía, ia ao supermercado, saía, ela tinha um filho pequeno na época, pequeno em idade escolar. Hoje é um rapaz de uns 20 e alguns anos. Mais até, 20 e alguma coisa. E ela gostava de Paris por causa disso, porque em Paris ela tinha uma vida particular. E em Paris não existe paparazzi, né? Essa coisa que você tem. Até no Brasil a gente tem. Tem um carinha em Nova York, eu até sigo no Instagram, que ele não dá descanso. Assim, um dia desse tinha Meg Ryan, tinha como chamam? Aquele cara que faz o Homem-Lobo enfim, Jack Ryan, enfim, não importa. Voltando a Hollywood,
E ela tinha e tem em Paris uma vida tranquila. Eu vi em Paris, andando pela praça onde mora, e ninguém perturbando Catherine Deneuve. Ela saiu, ela mora em frente a igreja, a igreja de Saint-Sulpice. Ela mora ali há milênios. Ela sai, vai à loja, compra, sei lá, faz suas compras de, não sei, se ela faz suas compras de mercado e tal. A Juliette Binoche vai à feira. Mas ela não Ela poderia... fala, inclusive, isso na entrevista, né? Que ela não topou se mudar para Hollywood por conta desse aspecto da vida pessoal. Esse é o programa Alternativa A, sempre levando até você todo sábado arte, cultura e educação. Hoje recebendo o jornalista, o escritor, ganhador do prêmio Jabuti, Ednei Silvestre, que está relançando, 20 anos depois, o livro Contestadores, em que ele transcreve e ambienta entrevistas que ele fez ao longo de sua carreira. Ednei, o Mailer, na entrevista dele, ele afirma que quando ele está escrevendo, ele não gosta de ler nenhum bom escritor, porque ele se sente meio que, entre aspas, minimizado. Você lê enquanto você escreve? Há escritores que não? Nada, você não lê? Nada. Enquanto estou escrevendo, não leio nada. Não leio nada, não leio nem teatro, porque teatro é diferente. Mas nem teatro eu leio. Não quero... a gente tem que... Eu acho, né? Como eu vejo. A gente vai mergulhando nas personagens, nas transições da história, nas modificações que a gente vai percebendo no percurso dos personagens. Aí eu não quero... não importa se é bom ou mau escritor, mas eu não quero ler. Eu não leio nada. Que as minhas leio alguns cronistas, mas no geral não leio, não quero saber. E você planeja ficção? Ou você escreve de maneira mais gutural, como a Clarice Lispector fazia? Os americanos fazem isso, né? Eles planejam, vou fazer uma história em que dois jovens têm doença terminal. Aí os dois se encontram em algum hospital. Os dois se apaixonam, mas não podem se apaixonar porque os dois têm doença terminal. Aí tem o amor, e dentro daquele arcabouço eles vão escrevendo os capítulos. Eu não sei fazer isso. Eu faço como João Baldo até que me ensinou, João Baldo Ribeiro, grande João Baldo Ribeiro. Quando eu perguntei para ele como ele construía os personagens. Aí ele disse, a outra entrevista que eu adoraria ter podido incluir num próximo, mas enfim, estou enveredando aqui, como se diz no interior. Ele disse, eu faço assim, escolho o personagem e saio atrás anotando tudo que ele ou ela faz e vou escrevendo sobre ele ou sobre ela. Eu faço mais ou menos assim, mas eu fico muito perturbado às vezes, porque acontecem coisas com os personagens que eu não gostaria que acontecessem. Se eu fechar os olhos agora, tem uma morte que eu não queria. Então eu resolvi que eu ia escrever sem que ele, é um personagem masculino, sem que ele morresse. Não consegui. Parei. Aí tive que escrever, né? Terrível. Mas, enfim, não sou só eu. Eu me lembro, eu entrevistei a Zélia Gattai, outra entrevista maravilhosa. E a Zélia Gattai disse que ela chamava o Jorge, né? O Jorge, às vezes chegava para mim, quando foi? Ai, meu Deus, acho que ele falava da Dona Flor, que ele estava num impasse qualquer com Dona Flor, e de repente ela estava fazendo sei lá o quê, ele surge na porta e diz assim, imagine, a Flor vai se casar de novo. Olha só, Zé, essa menina... Então eu ganha uma nova vida, né? Comigo também é assim. São pessoas, viram pessoas para mim. Ganham vida, de fato. Ednei, o Stephen King, no Sobre a Escrita, que é um dos poucos livros não ficcionais dele, ele fala que ele gosta de ser surpreendido pelos próprios personagens, no caso dele em especial, porque os personagens que ele cria, em sua maioria, são personagens que
podem assustá-lo, surpreendê-lo, né? Porque pelo gênero que ele escreve. E é muito bacana isso, né? Porque antes do escritor ser simplesmente o escritor, ele é o primeiro leitor dele mesmo, né? E é muito bacana você ser surpreendido. E o que você lê quando você não está escrevendo? Você lê a nova literatura brasileira, Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior, Carla Madeira? Olha, tem o Paulo Scott, maravilhoso Paulo Scott, Socorro Racioli, que é uma escritora que vale a pena. Da Cabeça do Santo. A gente tem muita coisa boa, temos uma literatura muito, vou usar a palavra, vou poder usar, pujante, muito, realmente, além de alguns menos jovens, como Alberto Mussa, Luiz Rufato, né, Bernardo Carvalho. A gente tem uma literatura muito rica. O que nós não temos não tivemos durante um tempo, como conversamos até e paramos de ter, é um apoio do governo brasileiro para divulgar no exterior. Tem que ter os americanos têm a indústria do livro. E outras literaturas, como a indiana ou a sueca, eles têm bolsas para a tradução. Então, a editora X, em Paris, recebe uma bolsa para pagar um tradutor para um livro tailandês ou um livro da Lituânia. Isso é que nós tivemos até governos recentes, perdemos e possivelmente voltaremos a ter. E nessa, enquanto tivemos, é que vários autores brasileiros foram publicados no exterior. Eu, inclusive. Bernardo Carvalho, Milton Ratum. Foi assim que tivemos essa chance. É isso, Ednei. Vamos fechar esse bloco. A gente acabou não falando da sua entrevista com o Harry Belafonte, mas você selecionou uma música para a gente fechar esse bloco que tem a ver com a história dele, que tem a ver com um dos filmes dele. Sim, aqui a gente chama de a Banana Boat Song, eu acho. Mas acho que o título original é Deo, que eu não sabia o que era. Ele canta Deo, Deo, que significa o dia está surgindo. Eu não sabia disso. E vamos ouvir? Vamos ouvir. Programa Alternativa. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o escritor, com o jornalista Ednei Silvestre. Não sai daí, a gente volta já.